Vamos iniciar aqui a primeira aula aqui da UC de manutenção e operação do CEP, né? Ou seja, o Sistema Elétrico Potência. Essa é uma matéria bem rápida, ela é relâmpago. Ela só tem duas atividades, né? Uma atividade na chamada rede morta, né? Circuito desenergizado, e outra atividade da linha viva, tá? Deixa eu já compartilhar aqui com vocês. Beleza. Já estava aqui já fazendo o nosso dossiê costumeiro, a nossa pastinha aqui, né, com o cronograma, o plano, já o material didático aqui, já criar a nossa pasta que a gente sempre cria, que é a pasta de atividades. Ok. Aqui, pessoal, já deixei aqui, ó, na aba situação de aprendizagem, né? Tem as duas atividades aqui, né? E as atividades elas estão listadas nessa pastinha aqui, logo aqui em cima, aqui, ó, de situação de aprendizagem. Olha, folha de resposta da atividade um e folha de resposta da atividade 2. Já vou baixar, né? Vou baixar da um, também baixar a situação de aprendizagem, né? O contexto. Essa 2 eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vou aqui já transportar aqui, ó, para nossa pastinha clássica. Ok. Então, deixa eu já de cara já abrir o descritivo da situação de aprendizagem. E a nossa folha de atividade aqui. O que eu vou fazer aqui para ajudar a fluir melhor essa atividade aqui? Vou até dar um espaçamentozinho aqui. Aí vocês vão entender o contexto aqui. À medida que a gente for falando aqui, eu vou colocando os exemplos aqui. Semelhante as atividades anteriores que a gente vem fazendo aqui, né? Materiais extra que vão servir de subsídio. Eu tenho umas 3 apresentações aqui que eu vou passar no decorrer dessa aula de hoje e também ela vai ser disponibilizada para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. O Fabrício é o técnico de campo, né, que atua no setor de planejamento de manutenção da empresa Power System. Então essa empresa Power System, ela pode ser muito bem uma terceirizada da concessionária local. No caso, a minha que é local é a Equatorial, né? A de vocês eu não sei qual que é. Então imagino que seria uma empresa terceirizada que ela lembra que eu falei lá em instalações do CEP, né? Lá naquela parte de foi depois do fórum de Smart Grid, que aí eu comentei com vocês que é interessante vocês visitarem o canal da Enel, né? Da Enel não, da ANEEL, né? Da Agência Nacional de Energia Elétrica, para conferir os leilões, né? Os pregões eletrônicos que aparecem lá, né, de concessão de linha de transmissão, geradoras de energia hidrelétricas, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas, termoelétricas e assim por diante, concessão de distribuição de energia.
Então, os leilões, os pregões acontecem lá, né? Então, essa Power System, né, é uma empresa terceirizada que provavelmente trabalha a serviço da concessionária local, né? Quando ele chega no local de trabalho, né, o João, o analista do COD, ó, esse CO pode ser COD, pode ser CLT, né, Centro de Operação e Transmissão, tem o de distribuição, tem das centrais elétricas, por exemplo, aqui em Goiás ainda existe, tem a CELG Geração, aqui tem a que era a antiga CELG Transmissão, virou a EDP, né? É uma empresa portuguesa aí. Aí, no caso, ela tem a concessão da transmissão de energia aqui. E, no caso, a concessão da distribuição de energia atualmente é da Equatorial, tá? Então, ó, o João, analista, né, de centro de operações, informou sobre uma notificação de falta de energia, né, ou ausência de energia, no bairro, em específico, o bairro da Liberdade. Quando ele soube, né, da informação e com base no planejamento operacional, operacional é no sentido de fazer manobras, né, no sentido de fechar circuito, fazer troca de elo fusível, né, todo e qualquer equipamento que operou, né, no caso, a chave fusível, ela tem um fusível em que ele queima e daí você tem que ir lá e fazer a troca dele, né? Você tem que abrir geralmente abre uma SS, né, uma solicitação de serviço, e essa SS ela vai virar uma OS, uma ordem de serviço, tá? Aí, cumprindo o memorial descritivo. Fabrício manteve contato com o centro de operações, né, para solicitar o bloqueio do circuito, né. Geralmente, igual a gente viu lá em instalações do CEP, né, existem circuitos, ainda mais hoje aí, né, que aí lembra que tem o Power Line Communication, né, que o sinal de comando e o sinal de energia eles estão em o mesmo condutor. Já quando chega no domínio da distribuição, o sinal de comando e a energia elas estão em circuitos diferentes, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma imagem aqui. Ela vai servir mais para a próxima aula, mas só para vocês terem a noção aqui, ó. Eu vou já até deixar na nossa pastinha aqui. Depois eu só faço a transposição aqui. Eu peguei isso aqui, ó. Eu tenho alguns alunos aí que eles já trabalham na área, e daí eu pedi para eles tirarem foto, para eu poder utilizar aqui nas aulas aqui. Aí um chefe de equipe me enviou essas fotos aqui, ó. Na próxima aula eu vou mostrar melhor aqui, ó. Então, esse aqui foi um aluno que me enviou. Eles estavam colocando em operação o RA. O que que é o RA? É o religador automático. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei lá do nível de transmissão e geração de energia, o comando ele anda na mesma linha, na linha energizada. No caso da distribuição, ó, tá vendo essa caixa de controle aqui? Essa caixa de controle ela fica na parte de baixa tensão, ela é equivalente ao que seriam os cabos de telecomunicação. Então, essa caixa de controle é que ela faz operar aqui o religador automático. Em algumas normas, esse religador ele é chamado de chave interruptora, mas ele é um religador automático. Lembra a instalação lá do CEP, em que acaba energia em um bairro, até aquele desenho lá da Noja Power, né, daquele fabricante, ele mostra um bairro sem energia, daí a energia chega por um lado e daí ele faz a mudança, né, para um outro religador automático. Então, quando você vai fazer uma operação na rede, é fundamental você identificar se essa rede tem um religador automático
Porque na hora que você fazer o chaveamento lá, 5 regras de ouro, né? Se for fazer o primeiro desligamento, o religador automático, ele vai, se houver, né, na rede, ele vai entrar em operação e ele vai reenergizar. Então, é necessário fazer o etiquetamento. Vou pegar a próxima foto aqui, ó. Aqui está ele sem o pessoal colocar as proteções para configurar, né, colocar ele em operação. Ó, aqui, ó, tá vendo essa agulha aqui? Parece uma agulha que ele está etiquetado no sentido, esse é o termo que o pessoal utiliza, né? Ele está etiquetado no sentido que ele está desabilitado. Se houver um desligamento de energia e essa tag está aqui no off, quer dizer que ele não vai religar o sistema automaticamente. Agora, se essa agulha estiver aqui para o lado do on, quer dizer que se um elo fusível queimar, ele vai comunicar com esse RA aqui, com esse ligador de energia, e ele vai o quê? Reenergizar a rede por uma outra via, né, dentro da arquitetura de rede. Então, toda vez que você for fazer um serviço, né, por exemplo, abriu aqui a OS, né, uma SS, né, uma solicitação de serviço, daí na hora que você for já elaborar, deixa eu já pegar o documento aqui para a gente comentar. Ó, aqui está a análise preliminar de risco. Na verdade, é um documento que ele serve para dois propósitos, né? Ele serve para fins de APR, né, análise preliminar de risco, e serve como, né, documento padrão. Hoje em dia, né, se eu não me engano, acho que eu comentei com vocês, né? Antigamente esse documento era físico, ó, tá vendo? Até a numeração aqui, né? Um bloco. Hoje em dia ele tá, geralmente o pessoal instala ele ou num tablet ou num smartphone. Daí o chefe de equipe ele tem um formulário que ele vai aplicar esse formulário aqui, ó, igual tá aqui, ó. Aí turma, né? Serviços técnicos e comerciais. Tem, por exemplo, o pessoal que vai fazer religação, né? Desligamento, eles vão de moto. Rede aérea, rede aérea urbana ou rede aérea rural? É uma solicitação de serviço? Esse ASF é para o corte, se eu não me engano aqui. Ó, aviso de suspensão é o famoso corte de energia. Esse CSF é controle de suspensão de fornecimento que ele vai restabelecer. Daí, ó, descrição da atividade, né, que vai fazer a troca da chave fusível, por exemplo, né? Aí, quais os EPIs que vão ser utilizados, quais os equipamentos, quais os EPCs, tem que delimitar área de trabalho, necessita distância de segurança. Então, todos esses itens aqui são verificáveis, né? E daí o chefe de equipe, ele faz a anotação dele. A matrícula, hoje em dia, é o CPF do funcionário, não é mais um número fictício, né? É, Aí, pessoal, eu pedi para o aluno tirar a foto. Isso aqui é dentro dessa caixa aqui, ó. É dentro. Eu pedi para o aluno tirar a foto dessa caixa aqui, ó. Essa é a caixa de controle do religador automático aqui, ó. Aí, desabilitado, habilitado aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí bloqueio da carga viva. Essa daqui são as teclas de você acessar a interface homem-máquina e HM aqui. Aí eu pedi, né, para ele fazer essa cortesia para eu mostrar para vocês. Então, essa aqui é a parte de controle, né, que é separada da parte de potência aí do religador automático. Um minuto aqui, galera. Eu já vou abrir aqui o documento aqui, vou mostrar para vocês.
eu só fazer o registro aqui antes que eu esqueça. Então, aqui, ó, antes de eu fazer o registro aqui, ó. Então, ele foi lá verificar, né, se o se tem RA, né? Esse que é o acrônimo que vocês vão utilizar, né? RA de religador automático. Olha, após, né, olha, manteve contato com o central de operações para solicitar o bloqueio, né, que é o bloqueio do religador automático. E com isso, depois que o religador automático ele foi desabilitado, ou seja, foi etiquetado, você pode dar início ao andamento da operação, né, que no caso é fazer a troca da chave fusível. Após isso, juntamente com a equipe, ele foi para o local, né, se deslocou para verificar o sistema e efetuar a manutenção em si. Ao chegar no local, ele estava utilizando os EPIs normalmente, né, às vezes essa APR aqui, às vezes eles chamam de PET, né, permissão de trabalho, ou então de APR mesmo, né, que ela junta o quê? O registro dos EPIs que o funcionário estava utilizando, né, quando dá manutenção, e também, né, além desse registro, né, ele também serve de análise preliminar de risco. Então, a atividade 1, ó, ajude o Fabrício a realizar a manutenção da chave fusível. Essa manutenção pode ser, né, no pior caso, é você trocar o conjunto da chave, né, por um defeito, seja por vandalismo, seja por ocorrer um surto, daí o fusível ele queimou, e aí você tem que, às vezes, só trocar o fusível, ou às vezes o dano foi severo, você tem que trocar o conjunto completo, tá? Aí eu vou disponibilizar também essa apresentação para vocês. Então, a tarefa é realizar a manutenção da chave fusível, né, com ela desenergizada na atividade, busque responder aos questionamentos. Então, os questionamentos são essas letras aqui, ó. De que forma a área deve ser preparada, quais os equipamentos, elabora o fluxo operacional de trabalho e o D, qual o procedimento deverá ser tomado, que é o que eu vou mostrar aqui na apresentação, tá bom? Então, vou até grifar aqui. Só fazer o registro aqui rapidamente, galera. Antes que eu esqueça aqui, já deixar já. Já tá ok aqui, já vou deixar aqui já. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Vou até fechar esse descritivo aqui, tá? Então, de que forma a área deve ser preparada, pessoal? A área deve ser preparada. Deixa eu. É você fazendo a sinalização. Eu já fiz aqui um roteirozinho que vocês podem utilizar de referência. Isso aqui é o de sinalização, tá bom? Então, ó, já vou deixar daquele jeito que a gente sempre faz, né? Em vermelho e grifado aqui, ó. Estacionar a viatura, obedecer à legislação de trânsito e ao procedimento
de estacionamento da viatura, que eu vou mostrar aqui, né? Delimitando a área de trabalho, né? Tem a zona controlada, né? A zona em que os eletricistas vão ficar, né? Para eles poderem executar a tarefa da troca da chave fusível, né? Aí, preencher conforme a norma, a APR, que é esse documento que eu mostrei aqui. Fazer o preenchimento da APR aqui. Sinalizar a área de trabalho, né? Então, basicamente, pessoal, a gente utiliza um cone reflexivo. Essa fita pode ser uma fita aquela zebrada preta e amarela, né? Ou então essa daqui é uma fita mais resistente que chama fita de lona encerada, tá? Esse daqui é o carretel que você armazena essa fita de lona aqui, né? Então, o objetivo é chegar no local, né? No local onde a chave fusível ela foi desabilitada, ou seja, ou vai precisar trocar o elo fusível, ou vai precisar trocar o conjunto da chave completamente, né? Identificou o local, né? Lembrando que você já pediu para o centro de operação e distribuição para desabilitar o religador automático que está naquela rede, tá? Daí, ó, você vai posicionar os cones aqui, colocando a fita encerada, né? Fazendo o posicionamento aí, ó. Tá vendo? Às vezes, dependendo aqui, eles colocam bem distante. Se fosse um guindaste auto-hidráulico e a tarefa fosse plantar um poste, tem equipe que eles estão interditando a rua, né? Porque imagina o guindaste auto-hidráulico, ele adernar e daí ele lança igual um estilingue o poste, né? Então, também na tarefa de poda de árvore, eles estão dependendo do tamanho. Tem uma unidade aqui do Senai, que é a do Ítalo Bolonha, lá na entrada, não na entrada, mas assim, numa rua lateral, indo para a entrada do Senai, tem aquelas árvores gigantescas, acho que é gameleira, se não me engano, umas que tem um tronco considerável. E daí o pessoal, a última vez que eles fizeram a poda lá, eles interditaram a rua, né, para ficar mais seguro e utilizaram um guindaste hidráulico com um cesto acoplado. Vocês vão ver que a maioria das construtoras e também das terceirizadas, eles têm no portfólio dele um guindaste hidráulico, porque aí você pode tanto utilizar para plantar poste, como utilizar, né, para posicionar os eletricistas para fazer a poda de árvore dentro do cesto acoplado. Ó, estão primeiro posicionando os cones, ó, tá vendo? Ó? Vê aqui posicionando os cones. Olha, por exemplo, nesse caso aqui, eles vão interditar a calçada aqui. A calçada vai ficar toda fechada, tanto desse lado como aqui da frente. A rua até que não. Ó, e depois que posicionar os cones, você vem colocando a fita zebrada ou a fita de lona encerada, que é o caso dessa daqui, ó. Ela é zebrada também, né? A diferença é que ela, em vez de ser amarelo e preto, né? É laranja e preto, essa aqui. Aí estão fazendo aqui a delimitação da área. Geralmente, por exemplo, vamos supor que os eletricistas, ó, essa parte interna seria a zona controlada, a parte externa aqui, a sinalização é a zona livre, né? E quando eles posicionarem a escada aqui e for fazer ou a troca da chave fusível ou a troca do elo fusível, né, dentro do cartucho, eles vão o quê? Chegar próximo da área de risco. E por isso que eles interditaram aqui. Imagina se você deixar aberto para os transeuntes, né, os BA1, né, as pessoas inadvertidas, passarem aqui de lado. Então, eles vão fechar isso aqui totalmente. O ideal é você colocar um outro cone aqui e fazer uma espécie de porteira. Por quê?
Caso, vamos supor que tem um eletricista aqui dentro, mas tem outro do lado de fora aqui. Aí esse do lado de fora precisa entrar. Ou então o que está do lado de dentro precisa sair. O que que ele vai fazer? Ele vai colocar dois cones aqui, e aí um vai servir para ancorar, né? Que aí ele vai abrir a porteira, né? Que ele criou aqui com a sinalização, e ele vai adentrar o local. Nada de você pular aqui está relativamente uma altura baixa aqui, né? Você não pode passar por cima dessa área aqui. Se você passar, se o carro aí da concessionária local, o de fiscalização estiver passando, eles podem dar uma multa. Se eu não me engano, eu sei que a multa, por exemplo, vamos supor, você vai fazer o aterramento temporário aqui, né? Você, além de fazer o aterramento temporário, você tem que sinalizar aonde você vai fazer a instalação do trado, né? Que é outra parte do aterramento temporário. Se você não fizer essa sinalização, a última vez que eu vi, a multa era de R$ 2.500 para a empresa terceirizada que descumpriu essa orientação. Fizeram aqui e tal. Aí, como eles obstruíram aqui a calçada, né? Ou seja, se a pessoa for passar aqui, ou ela atravessa a rua e passa do outro lado, ou então ela vem abeirando aqui, o que é perigoso. Aí, o que que você faz? Se você obstruir a calçada, você coloca outro cone paralelo aqui, e daí você vai criar o quê? Uma pista que ela é para o pedestre. Igual está indicando aqui, ó, sinalização, corredor, né, para o pedestre. Ó, aqui nesse frame está melhor aqui. Aí o pedestre, em tese, eles até pediram para alguns transeuntes, aqui, ó, passar para mostrar, né, como que vai ser utilizado aqui. Mas se por acaso você não obstruir, então não precisa fazer esse corredor aqui para pedestre, tá? Aí daí, né, quando você terminar o serviço, fechar a OS, né, você vai fazer o recolhimento aqui né, o recolhimento do material. Então, essa daqui de sinalização, vou disponibilizar ela para vocês, essa apresentação também, lá nos materiais, né, complementares. Ó, e quais os equipamentos de proteção necessários? Geralmente, pessoal, dentro lá do espaço protegido, o que que o eletricista faz? Ele coloca uma lona aqui no chão e daí ele vai tirar do nicho, aqueles nichos que ficam lá dentro da viatura, né, de serviço, os equipamentos necessários para fazer, né, a manutenção, né? No caso, trocar essa apresentação aqui eu peguei da CPFL, né, da Companhia Paulista de Força e Luz, é um bem antigo, inclusive, dessa tarefa aqui. Então, os equipamentos de proteção necessário, eu fiz aqui um roteirozinho. Ó, do mesmo jeito aqui, ó. Então, já vou colocar ele de vermelho aqui, ó. Vermelho e grifado. Olha, basicamente são os EPIs, né? Ó, essa bota aqui é o calçado de segurança com o CA, né? O certificado de aprovação para eletricista, ou seja, se ele tiver aquela biqueira, que também, dependendo da função, igual uma vez eu dei o treinamento para o pessoal lá de refrigeração que trabalha ali na Ambev, né? Eu dei um treinamento que o Senai chama de aperfeiçoamento, né? De o curso de reciclagem de NR10 e tem também o curso que é de 40 horas, né? No caso de reciclagem, ele dependendo aí da instituição, ele é de 24 horas até 20 horas, ou pode ser até menos aí essa reciclagem. Mas por padrão, na maioria é de 20, concessionária de energia, a reciclagem geralmente é 20 horas, e empresas aí tipo a Heinz,
Ambev aí e outras empresas aí, geralmente é 24 horas que é a reciclagem. Então, calçado de segurança para eletricista, daí a biqueira dele não pode ser de aço, né? Não pode ser de material condutivo. Luvas de cobertura, luva de raspa, igual essa daqui, ó, que o eletricista está utilizando, ó. Essa aqui é a luva de vaqueta. Geralmente ele utiliza essa de vaqueta e utiliza uma de borracha por baixo e a de vaqueta por cima, ou então uma luva de cobertura, que ela é mais longa, né? Ela tem uma abertura maior e ela tem uma fivela. Obviamente, essa fivela não é metálica, né? Ela é de plástico. Ela é de plástico para favorecer, né, para você adequar ali, principalmente essa parte aqui que fica no braço aqui que a luva ela é grande, né? Para adequar na parte aqui do braço aqui e ela não ficar saindo. Então, luvas, né? Luva de raspa, luva de vaqueta, capacete de segurança, ó, com aba total, que é o caso desse que o eletricista está utilizando. Óculos de segurança, ó, geralmente, por exemplo, se tiver a iluminância aqui, né, por exemplo, principalmente de dia aí, né, o pessoal utiliza ele ou ele escuro, né, ou ele daqueles, tipo âmbar, tem o âmbar aquele amarelado e tem também o esverdeado também. Protetor auricular, se for o caso, por exemplo, se eu não me engano, a última vez que eu vi um procedimento de segurança, foi até da SEMAT, né? Eu não sei qual que assumiu aí, que é assim, a antiga, o que seria o equivalente da CELG aqui, né? Aí eu vi que eles usavam protetor auricular, eles usavam abafador, que é semelhante a esse fone de ouvido que eu estou utilizando, né? E ele já vinha integrado no capacete, e eles utilizavam também proteção facial. Aí é uma proteção facial que ela já vem integrada nesse capacete. Então, a concessionária ela fornecia o capacete que já vinha com o abafador e já vinha com a proteção facial aqui. Dependendo da concessionária, vem o conjunto completo. Protetor auricular, cinto de segurança, aí no caso é o paraquedista. Esse daqui que ele está utilizando é um cinto antigo, que é o abdominal. Inclusive, esse daqui é com couro animal. E atualmente as normas elas não permitem mais, não só esse daqui, né? Hoje em dia o, o cinto, o paraquedista, né? Eu vou fazer um desenho aqui por cima da apresentação. Ele tem, ó, as fivelas dele aqui, ó, essa parte de trás aqui. Aqui na frente é a mesma coisa, né? Aí ele tem essa parte abdominal aqui, que não é mais com couro animal, é um produto sintético, é igual dessa fivela, uma fivela que está bem aqui, que o pessoal chama de estropo. Essa daqui, ó. Essa fivela aqui você utiliza, né, para segurar o guincho portátil, ou então segurar o conjunto de içamento dos materiais, né? Que aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o conjunto de içamento aqui, para você içar esse balde de lona aqui flexível. Daí ele vai ter essa parte abdominal, né, com a fita sintética, e ele desce até aqui, ó, na região aqui da perna, e ele dá a volta aqui, ó, uma fita semelhante, tanto para a perna direita quanto para a perna esquerda aqui, ó. Ou seja, você tem mais pontos de ancoragem. Esse antigo aqui, que só tinha um abdominal, ele tinha uma falha grave, porque dependendo aí dos casos aí, se o eletricista cair de costas aqui, né, mesmo com trava-quedas, ele pode ferir seriamente a coluna aqui, como já aconteceu com outros aí, né? Então, hoje em dia é o cinto tipo paraquedista. E o que mais? Esse grade metálica, no caso, se for o circuito subterrâneo.
que é uma grade que fica protegendo lá na hora que você abre a tampa para acessar o circuito subterrâneo, né? Que aí você faz quando você tem que, por exemplo, aqui em Goiânia, quando você tem que fazer a manutenção de circuitos subterrâneos, né? Como eles não são muitos, né? São poucos aqui, são pontuais. Antes de você fazer a atividade, você faz um treinamento de responsabilidade da própria concessionária, né, e da terceirizada, que é a NR33, né, para espaço confinado. Aí você faz esse treinamento específico para espaço confinado, daí você pode fazer a manutenção e daí você utiliza essa grade que ela fica protegendo, né? Aí você coloca a sinalização, né? Homens trabalhando, circuito energizado, aí você coloca em cima da grade para o pessoal saber que tem alguém ali trabalhando. Uhum. Manta isolante, né? Dependendo, você vai pôr coberturas aqui, ó, semelhante dessa foto aqui, ó. Eu estava mostrando aqui o pessoal fazendo ó, aqui, essa manta aqui é uma manta rígida, né? Para proteger, por exemplo, diminuir a ação do campo eletromagnético. Já essa outra que está bem, está mostrando só a pontinha aqui, é uma flexível. Existem as rígidas e existem as flexíveis, que elas são de borracha. Então, aqui ó, ele está fazendo a tarefa em si, ó, igual a letra C aqui, ó. Elabore um fluxo operacional para realizar essa manutenção. Esse fluxo operacional, pessoal, é o conceito. Eu vou, eu já fiz uma espécie aqui de roteirozinho e eu vou apresentar um para vocês aqui. É o conceito lá do POP, né? O procedimento operacional padrão. E também, que é a mesma coisa, né? Dependendo da concessionária, no caso aqui, antigamente a gente chamava de POP, hoje em dia a gente chama de IT, né? Instrução técnica. Mas é a mesma coisa. Esse fluxo operacional, ó, tem a necessidade de intervenção, você vir aqui fazer a sinalização e fazer a atividade? Sim. Você tem que verificar as condições do tempo. Se tiverem condições adversas, o que que são condições adversas? Nublado, céu nublado, ou então chovendo, você tem que interromper, né? Ou, melhor dizendo, não iniciar a tarefa. Depois que a chuva acabar, né, e que o tempo não estiver nublado, você pode fazer essa tarefa. É extremamente perigoso você fazer com chuva, né? Mesmo você desenergizando o circuito, não é recomendável. Aí você vai ter que emitir a PET, né, a permissão de trabalho, ou a APR, igual essa que eu mostrei aqui, ó, análise preliminar de risco, né? Preencher a análise preliminar de risco, né? Falando os EPIs que você tem, capacete, cinto tipo paraquedista e por aí vai, né? Inspeção visual, né? Lembra lá em manutenção elétrica predial e industrial, né? A gente tem dois tipos de inspeções, né? Inspeção visual, aquela que você visualizando, olhando as condições do local, dá para você saber se está apto ou não, e tem a inspeção por ensaio. Você vai utilizar um equipamento para ele te dar o que? Uma noção do circuito. Por exemplo, um detector de tensão para saber se o circuito de média tensão realmente foi o quê? Foi seccionado, foi desligado para você seguir as 5 regras de ouro, né? Que é desligar, né? Lembra lá o dicas? O acrônimo lá, desligar, impedir, né? Constatar. Aí a inspeção por ensaio é a constatação. Você vai equipar a vara de manobra universal aqui, ó, tirar essa ponteira universal e colocar o detector de tensão. Esse é um outro tipo de inspeção, inspeção por ensaio, ou seja, através do equipamento, ele vai te dizer que se a rede ainda está energizada ou não. Vai confirmar com o COD, né, que você
Você fez o procedimento, né, de desligamento, confirmar que o RA, né, o religador automático, foi tirado de operação. Daí, quando você terminar o serviço, você vai fazer tudo de trás para frente, né? Você vai fazer o fechamento dos circuitos, verificar, né, se eles foram fechados direito e pedir, né? Depois você vai fazer o seccionamento e pedir para o COD colocar novamente o religador automático em operação. Então, esse é um resuminho do item C que vocês podem colocar lá. Agora, o item D, para a gente fechar aqui com chave de ouro, o item D é o propriamente dito, né? Esse o item C aqui é a parte documental, né, de procedimentos que você tem que fazer, verificar se tem EPI, EPC, assinatura dos eletricistas. Geralmente é o chefe de equipe, né? Você tem um chefe de equipe, mais dois eletricistas, né? Um que vai ficar lá em cima fazendo a tarefa e outro que vai ficar lá embaixo na lona ajudando, auxiliando a içar os materiais, pegar o material que foi desmontado, no caso a chave fusível defeituosa, e trocar por uma chave fusível, né, em perfeitas condições. Então, fica um em cima fazendo a atividade, outro embaixo auxiliando quem está em cima fazendo a atividade, e um terceiro, né, geralmente ele coloca lá o tripé, coloca a câmera para gravar o procedimento, né? Atualmente o pessoal grava os procedimentos aí, né, de manutenção. Antigamente só tirava foto e colocava lá no relatório, né? Hoje em dia o relatório ele é fotográfico, tira fotos, mas também você faz a gravação dos procedimentos. Eu até tinha um aqui, mas eu perdi o celular, ele deu uma bugada aqui, eu tive que formatar. Daí eu perdi um aluno, mas eu sempre fico pedindo para os eletricistas de distribuição, que geralmente eles já trabalham já na área, né? Então eles me passaram de um procedimento que o pessoal teve que fazer a troca da chave fusível e que ela estava aqui, ó, né? Tá vendo essa parte de cerâmica aqui? Ela estava fissurada. Então, estava tendo fuga de corrente, ou seja, aparecendo arco elétrico aqui, ó, entre a base, né, essa parte de cima aqui, ó, porque a energia vem aqui, ó. Essa daqui, para interesse, no caso aqui, é Goiânia, né? A identificação é GN. Essa daqui é uma GN12. 12 é o código para uma chave fusível que protege um circuito. No caso, esse fim de linha aqui, ó, essa rede tipo 3, ele está comunicando com essa rede tipo 1 aqui, ó. Aqui a gente tem uma N1 e uma N3. As duas estão interligadas eletricamente, porém estão o quê? Protegidas por uma chave fusível que o código é o 12. Aí geralmente eles colocam uma placa aqui. Aqui não tem placa porque é o centro de treinamento lá da CPFL. Então, essa placa teria. Lembra que eu mostrei as plaquinhas lá na matéria de instalação do CEP? Aí teria aqui GN 12 e aí o ID, né? O código de identificação dos equipamentos que estão instalados nesse poste aqui. No caso, um fim de rede e uma rede tipo 1, juntamente com a chave fusível aqui, nesse conjunto aqui. Então, deu um defeito justamente, uma fissura aqui, provavelmente foi vandalismo, né? Então, estava dando passagem, porque a energia ela tem que passar por dentro desse cartucho e não por fora dele aqui. Então, eles fizeram a gravação, né? Colocaram o detector de tensão, viram que a tensão ela tava indo aqui para o suporte L aqui, por exemplo. Colocaram lá o detector de tensão onde não deveria ter tensão e ele estava acusando. Daí aí eles justificaram, né? O relatório ele era em vídeo, né? Justificaram lá falando e tal e realizaram o procedimento. Era um vídeo interessante, pena que eu perdi ele. Agora, pessoal, eu elenquei, também vai estar disponível na pasta de vocês aí, ó.
eu peguei esse daqui, ó, o POP 55, que é a instalação de chave fusível. Então, na linha D aqui, ó, esse que é o documento. Ó, qual procedimento deverá ser tomado, né, para a manutenção da chave fusível? Então, é o procedimento de instalação de chave fusível. No caso, essa daqui é uma 13.8, né? Classe 15 kV. Então, vocês podem pôr aqui, ó, tá? Quais que são os passo a passo aqui, ó? O interessante é você colocar só esse. Eu vou pôr apenas esse daqui, ó. Só o POP, né? Ele tem esses. Lembra que eu falei os pilares aqui, ó, os 4 pilares, que é o quê? O desenvolvimento, que é a tarefa em si, a competência, ou seja, quem que tem que chupar essa manga aqui, os riscos envolvidos, né, nessa atividade, no caso, no passo em específico, e como que você vai dirimir, ou seja, controlar esses riscos, diminuindo ele e controlando, né, esse risco aqui. Aí, geralmente, ó, é o SESMIT da concessionária que cria esses documentos, né? O pessoal lá, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, é que faz a criação desses procedimentos que eles são utilizados pelas terceirizadas e pela concessionária, né? Porque tem a equipe das terceirizadas e tem a equipe própria da concessionária local. Então, esse procedimento, pessoal, vocês podem colocar todos eles aqui ou só esses aqui, ó, tá vendo, ó? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ó. É isso que no caso, ele tá pegando tudo aqui. Vou colocar só um exemplo aqui para vocês entenderem aqui. Então, vocês podem colocar ele no formato de lista. Só colocar Ah, tá aqui. Eu vou tirar aqui do negrito. Ah, agora melhorou. Vou colocar aqui colar especial, que eu quero só o texto. O texto sem a tabela aqui, ó. Olha, passo um. É isso que a linha dela quer, ó. Que a pergunta do D quer. Mas qual que é o procedimento? É o procedimento de instalação, né, da chave, no caso aí da chave fusível. Vai fazer a manutenção, porque verificaram pela inspeção visual que ela ficou totalmente danificada aqui, essa parte. Então, você vai ter que trocar o conjunto inteiro. Não só o elo fusível, né, mas o que? O cartucho, juntamente com o elo e com a base. Essa base, a mais clássica é essa de cerâmica. Tem umas com a base, tem essa de cerâmica clara e tem a de cerâmica na cor escura, igual essa daqui dos isoladores de disco. E tem também uma com a base polimérica, ela é mais resistente. Tem algumas concessionárias aí que tem por exemplo, ali no Pará, eles têm um grande problema com o pessoal dar tiro de espingarda de chumbim, tiro de estilingue, né? E daí danifica essa cerâmica aqui, aí tanto que o pessoal que lá é equatorial também, né? Eles desistiram e eles fizeram uma ação lá para trocar toda a chave fusível, né? Essa base aqui por uma polimérica, que ela é mais resistente, ela dura mais. Então, basicamente, aí, ó, passo um é o que está aqui nesse documento. Ó. Aí, ó, passo um, ó, procedimento: receber a autorização do centro de operação e distribuição, estacionar o veículo, né, fazer a sinalização aqui, ó. Aí, passo 4, inspecionar e analisar. Então, vocês vão colocar todos esses procedimentos aqui. Eu só coloquei até o passo 8, né? Deixa eu colocar aqui também o 16.
Então, é isso aqui, tá? Aí é a mesma coisa da instrução técnica, viu, pessoal? Então é isso. Já vou deixar disponível para vocês, né? O, esse material é complementar, né? Então, a atividade um é essa, é responder essas perguntas aqui, né? Cada linha dessa daqui com a sugestão que eu passei para vocês e com a utilização do material, né? O material necessário aqui, tá? Só fazer aqui o registro aqui, pessoal. Tá, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula aí, que vai ser a última atividade, né? Atividade, um procedimento de linha viva, tá? Tô aqui terminando o registro. Ok. Então tá bom, pessoal. Parar aqui a gravação, já deixar renderizando e no máximo até amanhã já vai estar disponível para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.